Bom, já iniciou a gravação? Então, vou botar aqui no software que a gente usa para poder escrever. E aí, tem alguém querendo entrar aqui só um momento? Tem não. Seguidinho. Tem. Então, vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre derivadas implícitas. Eu vou supor que vocês já sabem derivar. Então, a gente já está supondo que vocês conhecem as derivadas das funções básicas. Então, você conhece quais são as derivadas das funções base, né, ou funções básicas, né, da construção de novas funções, certo? E aqui, quando eu falo funções básicas, função do tipo polinomial, racional, né, função seno, trigonométricas, no fim das contas, logaritmos e exponencial, tá? Então, supor que você conhece isso, supor que você também conhece as regras de derivação, né? Principalmente 3 regras, isso foi visto na aula passada, né? Nas aulas passadas, que seriam aqui regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. Tá? Então, a partir do momento que você conhece essas 3 regras e você sabe as derivadas das funções básicas, você consegue derivar qualquer função. Né? Isso em relação a cálculo de derivadas, né? Só que derivada não é só cálculo, né? E a outra parte que envolve cálculo é a parte de derivação implícita que a gente vai ver hoje. Isso aqui também envolve cálculo, só calcular, né? Mão na massa, no fim das coisas. Derivação implícita. Certo? E a outra possibilidade, né? Que aí eu falo para vocês que derivar não é só calcular, que entra a parte de interpretação. E isso daqui é a parte mais difícil, né, na minha carreira como professor para os estudantes. Certo? Por quê? Porque você precisa ler, você precisa retirar informações da questão, né? Retirar informações, e além de retirar informações, saber associar as variáveis do problema, né? Então, você tem aqui quais são as variáveis do teu problema, né? Qual o comando da questão, que nem sempre o estudante também entende qual é o comando, o que é que a questão está pedindo, certo? Então, você tem vocês vão ver daqui a pouco, essas relações básicas, né? E ainda mais, nessa parte quando se fala em interpretação, tem uma coisa bem interessante, né? Que isso daqui também, ele consegue fazer de forma interdisciplinar, né? Ou seja, você consegue associar cálculo com física, né? E você consegue associar cálculo com geometria analítica, você consegue fazer uma associação de cálculo com a álgebra linear, entre outras disciplinas, e você consegue fazer esse misto, pedindo a mesma questão, informações que você tenha que usar, conhecimentos que você tenha, tanto de geometria, ou de física, ou de álgebra, enfim, existe uma infinidade de possibilidades aqui, né? Então, essa parte é a parte mais difícil, essa parte de interpretação, e a gente vai tentar fazer essa brincadeira hoje, né? Tentar. Então, quando se fala em derivação implícita, né, para começar, como eu falei para vocês, também é um cálculo, certo? Então, o que é que tu vai fazer? Suponha que você tem uma função do tipo x ao quadrado, y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25. Ou seja, você está só pegando aqui um círculo de raio 5, né? A equação de um círculo, a equação de circunferência de raio 5, certo? Você tem, então, a equação da circunferência de raio 5. Aí, primeira coisa,
que você vai perceber, então, se você for construir o gráfico dessa função, você vai construir aqui um gráfico aqui, o cachorrinho aqui da vizinha está só latindo, e aí você está construindo, na realidade, o gráfico dessa função, como aqui tem x, aqui tem x, aqui tem y, né? Você está construindo algo do tipo um círculo, certo? E esse círculo tem raio 5. Basicamente isso que está fazendo. Daqui para cá tem 5. Tá? Ou então daqui para cá é 5. O raio desse círculo em qualquer ponto é 5. Aí eu pergunto a vocês, qual a derivada de y com relação a x? Quanto vale a derivada de y com relação a x? Né? Alguém conseguiria resolver essa questão? Alguém conseguiria dizer quanto é que seria a derivada de y com relação a x? Professor. O y, É. E aí, como é que ficaria? y igual... Sim, deixa eu dizer aí. Vai lá de novo. É Marlos, né? Y igual a 25. Y Menos igual x ao menos, quadrado. Menos. Aí tirar da raiz quadrada disso aí tudo. certo. Tem mais ou menos aqui, né? Mas por conta da raiz quadrada, vamos deixar só o lado positivo, né? Então, você está só pegando o hemisférico aqui, né? Positivo de y. Né? Não estaria pegando o negativo se você deixar só dessa forma. Né? Aqui teria o mais ou menos aqui, mas enfim, vamos supor que seja isso aqui. Aí agora aqui você está dizendo para mim, agora eu derivo. Então você isolou o y para poder derivar. Tudo bem. Então vamos lá, dy dx é igual à derivada de 25 menos x ao quadrado. Então isso aqui eu posso dizer que é a derivada de dx de 25 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Né? Que é a raiz, né? Aí, aplicando as regras de derivação, é como se você estivesse pegando aqui um valor elevado a 1 meio. Né? Aí esse 1 meio desce, certo? Você repete o valor, retira de 1 meio 1. Aí 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. E multiplica pela derivada de dentro. E a derivada de dentro daria menos 2x. Correto até aí? E aí, todo mundo entendeu até aqui? Não, eu me perdi nessa parte do menos o meio. Pronto. Eu acho que eu entendi. Entendeu? Você tira 1, né? Isso. Pronto. Então, esse 2 eu posso cancelar com esse 2 e o resultado final ficaria menos x dividido por raiz de 25 menos x ao quadrado. Tudo bem? Professor, só não entendi por que multiplica por esse menos 2x. De onde é esse menos 2x? É a regra da cadeia. Você pega... tudo bem, isso aqui você tem um valor, né? Suponha que esse valor aqui seja u. Você chama 25 menos x ao quadrado de u, né? E aí, quando você tem ali u elevado a 1 meio, a derivada de u elevado a 1 meio é 1 meio de u menos 1 meio vezes a derivada de u, não é? Não é assim? Que é a regra da cadeia? Entendi. Aí a derivada de u, quanto é aqui? É menos 2x? Isso. Por isso que ficou aqui o menos 2x. Então tá claro para todo mundo até aqui, né? Tá de boas, né? Então uma forma de você derivar é você isolar o y. Mas existe outra forma de você fazer isso. Certo? Obviamente, eu vou falar de um jeito não muito matemático, né? Do jeito de físico. E de um jeito mais simplificado. Tá? E aí, bom,
Você tem lá a equação 2y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25. Aí você pergunta para mim, quanto é a derivada de y ao quadrado, por exemplo? Com relação a y, quanto é que seria essa derivada? Ah, 2y. 2y, certo? Se você usar a regra da cadeia, 2y vezes y'. Não é isso? 2y, y'. Mais, quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x vezes a regra da cadeia, x'. Quanto é a derivada de 25? Que é uma constante. 0. 0. Então, você veja que aqui tem 2, aqui tem 2. Eu posso cancelar esse 2 e esse 2. Então, vai ficar y vezes o y' mais x vezes o x' igual a 0. Ou seja, que y vezes o y' é igual a menos x vezes o x'. Tudo que é de linha eu vou deixar de um lado, tudo que não é de linha eu vou deixar do outro. Então, aqui você teria y' sobre x' igual a menos x sobre y. Tudo bem até aí? Até aí, tudo bem? Sim. Sim, né? Essa parte aqui, isso aqui na realidade, você pode reescrever isso como sendo dx dy, ou dy dx, né? E aí dy dx é igual a menos x sobre y. Lembrando que y é igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Beleza pura, pessoal? E aí, tá claro para todo mundo? Tem como fazer outro exemplo? Tem como fazer outro exemplo, né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, que o livro coloca, né, o livro que eu vou colocar, ele coloca, aqui também tá, vamos pegar esse daqui, né? Y ao quadrado mais xy menos 1 igual a 0. Y ao quadrado mais xy menos 1 igual a 0. Veja que aqui nessa equação, como é que tu faz para isolar o y aqui nessa equação? Tu consegue isolar o y nessa equação? É mais complicado, né? Então, o que é que tu faz aqui? Tu vai ter que derivar de forma implícita. Como é que tu faz para derivar de forma implícita? Tu vai pensar, quanto é a derivada de y ao quadrado? 2y. 2y vezes quem? Você sempre vai colocar vezes a derivada de y. Aqui tem um produto. Como é que eu faço a derivada do produto? A derivada do vezes y. x' vezes y, né? Que é a derivada de x é 1 vezes o x' vezes y mais... Já está colocando a derivada do x também. Mais x vezes 1 vezes y'. Isso. Né? E o resto aqui tudo é zero, não é isso? Correto? Tudo é zero, né? O resto? A derivada de uma constante é zero, a derivada de zero é zero. Então, vai ficar 2y, y' mais y vezes x' mais x vezes y' igual a zero. Professor, Tudo que é de y' eu deixo... Oi? Por que esse y'? Aonde? Aqui? Ou aqui? Porque esse... Estão perguntando por que o y' na equação. Tá, Os dois. tudo bem. Regra da cadeia. Você lembra como é que é a regra da cadeia? Você lembra que eu estou atribuindo como se esse y aqui fosse uma função de u. Ou então, como se você estivesse pegando ddt de y ao quadrado. Certo? Aí você deriva o y como se fosse uma derivada normal, que é 2y, e multiplica vezes a derivada do y com relação a t.
tá? Aí você usa sempre a regra da cadeia, é isso, né? É como se você tivesse a derivada de uma função f da g de t. É como se você tivesse isso. E aí você deriva a função externa, né, que seria y ao quadrado, que daria 2y, vezes a derivada da função interna, que é o próprio y. Beleza pura? Aqui no caso aqui não seria y, né? Seria g, né? G de t. Tá? Então, se você tem tipo algo do tipo y ao quadrado, y ao cubo, se você tiver y ao cubo, né, e for derivar isso aqui vai ficar 3y ao quadrado. Só que aí você multiplica a derivada de y', tá? Ah, x ao cubo, estou derivando com relação a x, como é que eu faço? Isso aqui fica 3x ao quadrado, vezes a derivada de x com relação a x. E a derivada de x com relação a x é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado. Certo? Então, é basicamente isso, né? dx sobre dx aqui seria 1. Então, basicamente isso é a ideia, né? Se você derivar uma função, aí você fica derivado daquela função vezes, né, o y'. Sempre acontece isso. A gente só não coloca, porque a gente simplifica, né? Se você tiver, por exemplo, a derivada de x, dx, de x, a gente não vai colocar, a gente vai simplesmente dizer que isso aqui é 1. Né? Então, a gente assume isso e simplifica dessa forma. Mas, enfim, eu espero que tenham entendido. Tá tranquilo até aí? Sim, sim. Aí eu vou deixar tudo que é de lado, que tem y' de um lado, tudo que tem x', eu vou deixar do outro. Aí você fica aqui com 2y, y' mais x, y' igual a menos y, x'. Vou colocar o y' em evidência, vai ficar 2y mais x, y' igual a menos y, x'. Tudo que tem linha eu deixo de um lado, tudo que não tem linha eu passo para o outro. Então, isso aqui vai ficar y' sobre x' igual a menos y sobre 2y mais x. Tá? E aí, essa parte aqui, você diz que isso aqui é igual a dy dx. Então, dy dx vai ser igual a menos y, 2y mais x. Tá? Aí, quem seria isso aqui? Aí você tem que olhar para cá, isolar o y aqui, substituir aqui, dar um trabalho. Né? Mas não precisa trabalhar mais do que isso. Beleza pura? Tá tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Joel, no caso, se eu isolar o y normal, como é o nome disso? O primeiro método. Só o nome mesmo. Sim. Derivada implícita. Não, se eu isolar o y, do jeito que nós vínhamos fazendo. Sim. Isso ali é derivada normal. Pronto, isso aí é que se chama derivada implícita, é? Eu derivar todas as partes. Todas as partes. Pronto. Vou ter aqui o conceito aqui, né? E até o livro coloca dessa forma, né? Cadê aqui? Dizemos que uma função é dada implicitamente por uma equação, certo? Você tem uma função que ela dá de forma implícita. Né? Por exemplo, essa aqui, você tem aqui, obviamente, você tem uma função aqui, certo? E aí, se você pegar só o lado positivo do eixo y, né? Você tem um semicírculo que vai ser construído por essa equação aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, aqui você isolou o y, você tem qual é a sua função. Tá? Aqui, você não tem a função. Aqui você tem uma equação. Tá? Então, você veja que a função está de forma implícita na equação, entendeu? Quando você isola, você mostra... Né? Então, não é que inversa. Não, mas deu para entender. Deu para entender, só isolar né? o y. É só isolar o y. E aí eu pergunto para ti, se você tiver uma função do tipo x igual a seno de y, e agora?
E agora, como é que tu faz? Veja que se você for calcular ao inverso aqui, isolar o y, você tem y igual ao arco seno de x. Certo? E eu pergunto para ti, quanto é a derivada do arco seno? Eu passei isso, eu lembro de ter passado isso. Não lembro de ter passado isso, né? Até porque isso é visto em derivadas implícitas. Tá? Então, você tem aqui algo do tipo x igual ao seno de y. Ou y igual ao arco seno de x. Certo? Que é o inverso. Tá? Existem formas de você derivar isso. Uma delas é usar a ideia de derivadas implícitas. Primeira coisa, eu sei que seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa é igual a 1. Primeira coisa é isso. Então, veja que cosseno ao quadrado de y aqui, do jeito que está aqui, né? Isso aqui é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Certo? Logo, cosseno de y, pegando só a parte positiva, é 1 menos seno ao quadrado de y. Tá? Seno, a gente está dizendo que seno de x, que seno de y é igual a x, aqui em cima. Lá em cima, lá. Né? Então, a gente está falando isso aqui. Logo, o cosseno de y é igual a 1 menos x ao quadrado. Vamos adotar essa informação. A gente vai usar ela daqui a pouco. E aí, vamos lá. Vamos ver o que é que acontece com o meu sistema. X é igual ao seno de y. Tá? Então, eu vou derivar desse lado. Quanto é a derivada de x? Então, vai ficar 1 x', não é assim? Certo? Quanto é a derivada do seno? Cosseno de y vezes y'. Vezes y'. Tudo que é de linha eu deixo de um lado, tudo que não é de linha eu deixo do outro. Né? Então, linha sobre linha é igual a 1 sobre cosseno do y. Correto até aí? Beleza por até aí? Sim. Aí aqui você vê que dy, dx, né? Essa parte aqui se transforma em dy ou dx. Isso aqui é igual a 1 sobre cosseno de y. Você volta lá, cosseno de y é a raiz de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Beleza pura? Então, tu olhar que y é igual ao arco seno de x, arco seno de x, a derivada de y com relação a x, né? Quando você escreve em relação ao arco seno, isso aqui na realidade é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ué, acabou aí? Acabou aí? Tô deixando vazio agora. Isso aqui tem mais. Não, tem não. Acaba aí. Aí isso aí já é o arco seno de x? Já é o arco seno de x. É a mesma coisa, né? Do arco seno. Isso. Pronto. A derivada, né? A derivada. A derivada do arco seno. Isso. Aí do arco cosseno que muda é um sinal aqui, tá? Fica um negativo aqui. E a tangente muda um pouco também. Mas a ideia de como resolver todas elas é assim. Certo? E aí eu vou deixar vocês pensarem, se vocês tiverem dúvidas nisso, aí vocês perguntam. Mas eu vou deixar vocês como atividade para vocês, né? Eu vou até resolver mais tarde, à tarde, né? Do arco cosseno ou do arco tangente. Mas eu deixo como atividade aí, vocês encontrarem quem é ddy, né? dy dx, certo? Quem é? Para as seguintes funções. Quais são elas? Uma função do tipo f de x igual ao arco cosseno, arco cosseno de x, f de x igual o arco tangente de x. É uma outra forma de escrever tangente menos 1, tá? F de x igual a
Secante é menos 1, que seria o arco secante, né? De x. Beleza pura? Deixei como atividade aí para vocês pensarem e tentarem fazer. É secante, essa última aí é secante o quê? É o arco secante, né? Ou secante elevado a menos 1. Pronto. Tá? Aqui você pode escrever isso aqui como sendo cosseno a menos 1 de x. E isso aqui você pode escrever como sendo tangente a menos 1 de x. Tanto faz, certo? Bom, isso é derivação implícita, tá? Eu não sei se o livro quer armar alguma coisa, né? Aqui, para ele isolar o y aqui, ó, tá vendo? Ele usou Bhaskara, para ele poder isolar o y, aí o y é isolado aí. E mostrou que tinha dois resultados para depois derivar. Rapaz, dá um trabalho desgraçado fazer um negócio desse. Mas, enfim. Aqui é a derivada do arco seno, certo? Tá aí a derivada do arco tangente. Eu não vou fazer isso para vocês. Né? Vocês façam isso depois. Certo? E aqui ele traz algumas funções aqui para você poder fazer essa brincadeira. Né? Vamos pegar uma delas aqui, vamos pegar a letra L aqui, né? L é 5y mais cosseno de y. Tem aqui 5y mais cosseno de y mais cosseno de y igual a xy. Pronto. Igual a xy. Aí tu vem aqui, quanto é a derivada disso? Quanto é a derivada de 5y? 5, não? Escutei não. 5? 5, correto. Vezes o quê? Y. Cara, tira o... Não precisa botar aquele 1, não, né? Não, Tá precisa bom. não. Tá? Menos o seno de y, né? É, menos o seno de y, correto. Menos o seno de y. Vezes o A regra quê? do produto ali. Faltou o y' aqui, né? E aqui é a regra do produto, como você colocou. Então, aqui vai ficar como? A derivada do x multiplicado pelo y mais x multiplicado pela derivada do y. Correto? Certeza. Eu vou botar tudo que é de y' para o outro lado. Então, vai ficar 5 y' menos seno de y' menos x y' igual a y x'. Né? Então, você coloca y' aqui em evidência, vai ficar 5 menos seno de y menos x, fechou? Y' igual a y x'. Tudo que é de linha eu bato para o outro lado, tudo que não é linha eu passo para o outro. Então, y' sobre x', isso aqui vai ser igual a y sobre 5 menos seno de y menos x. Né? Seno de y, 5 menos seno de y menos x. Essa parte aqui se transforma em dy dx. Então, dy dx é igual ao y dividido por 5 menos x menos seno de y. Beleza? Pura, pessoal? Tudo de boas aí? Eu não entendi porque aquele y ali não sumiu quando derivou ele. Qual y? Lá de cima, o 5y. Não tinha que diminuir do expoente, do radicando aí. Sim, mas aí ele diminuiu, mas aqui ficou y', tá vendo? Isso aqui é linha, é y'. Tá, é como se você estivesse fazendo o seguinte ali, ó. Você tem 5y lá, e você está derivando isso aqui com relação a x. Certo? Aí aqui você pode tirar essa constante para fora, então vai ficar 5 dy dx, entendeu? Então vai ficar 5 y'. Tudo bem?
Ou se você não quer fazer em relação a x, você colocar em relação a t. d dt, né, de 5y. 5y, isso aqui vai ficar 5. dy dt. Aí dy dt, você chama isso de y'. Tá? Vai ficar 5y'. Beleza pura? Tudo bem? É que eu não tinha visto isso aí ainda, não. Tá. É porque você vai supor que essa derivada aqui que é de uma função implícita, que você não está conhecendo a função como um todo, entendeu? Enfim das contas, é isso que você está fazendo. Se você tivesse lá d dt, por exemplo, de x, y, foi o que você colocou. É a derivada do primeiro, d dt de x, vezes o segundo, que é y, mais o primeiro, d dt de y. Essa parte fica x', vezes y. E essa parte dá x, y'. Beleza pura? Tudo bem até aí, então? Tá. Tudo bem, é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Vamos lá, eu acredito no potencial de vocês, certo? Por exemplo, Eu ainda estou acostumando com isso. rapaz, vocês têm que se acostumar. Por exemplo, determine a equação da reta tangente à elipse no ponto x0, y0. Né? Determinar a equação da reta é uma questão já de uma questão já de interpretação, tá? Derivada. Envolvendo geometria analítica. Pois não, pode falar. É a derivada, não, já que ele quer a reta tangente. Também tem a derivada, exatamente. X ao quadrado sobre A ao quadrado ali. Você tirou uma informação importantíssima. Né? X ao quadrado sobre A ao quadrado, Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. E o ponto é o ponto x0, y0. Aí, bom, o cara fala aí. A gente tem que fazer a derivada. Certo? Por que eu tenho que fazer uma derivada? Porque eu quero uma reta tangente. E qual é a relação da derivada com reta tangente? Alguém lembra? É o coeficiente Derivada é a angular. reta tangente, né? O coeficiente angular da reta tangente é a derivada. Coeficiente angular. Né? Coeficiente angular de uma reta tangente, né? A derivada é isso, né? Aí nós Certo? temos que entender o que seria esse ponto aí para poder achar o B também. E tem que aplicar naquela equação, não sei se você lembra, y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Certo? E aí o coeficiente angular é a derivada. Então aqui vai ficar y menos y0. Isso aqui é a derivada de y com relação a x, aplicado no ponto x0, y0, né? Vezes x menos x0. Isso é o que você tem que fazer. Certo? Veja que a única diferença, a única coisa que eu coloquei, que vocês não disseram, foi essa equação da reta aqui. Né? Que vocês sabiam já isso, já. Obviamente. Tá? Mas todo o resto foi construído por vocês. E todo o resto depende de interpretação, de você ler, entender o comando da questão e fazer aquilo que a questão está mudando. Né? Então, basicamente, você tem uma elipse, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí você tem que derivar isso aqui. Como é que você faz essa derivada aqui? Quanto é a derivada de x ao quadrado, pessoal? A e b são 2x. constantes. Oi? 2x. 2x, certo? 2x sobre a ao quadrado, vezes quem? X, linha. 2y'. 2y sobre b ao quadrado, vezes quem? Y, linha. Igual a quanto? 0, não? Zero? Zero. 0. Passa no que é Ai, de meu x. Deus. Derivou tudo. Pessoal, é nisso Mas que não, eu
ainda estou meio confuso, porque você tinha dito antes que a derivada de x ao quadrado era só 2x, mas Isso. na implícita é 2x vezes x, é a derivada de x, né? É porque eu estou fazendo como se fosse uma relação a uma nova variável, uma variável t, certo? Aí, como é uma nova variável, veja, para ser só 2x, você teria que fazer a derivada de dx, de x ao quadrado. Aí a derivada de dx de x ao quadrado é 2x, entendeu? Por quê? Porque Entendi. agora ficaria aqui dx, dx, dt, dx, dx, daqui dx, dx, isso aqui é 1. Tá? Nesse caso aqui, você tem ddt. Então fica d 2x, que é a derivada de x ao quadrado, dx dt. Tá vendo? Essa aqui não é 1. Isso aqui eu não sei nem quanto é isso aqui. Beleza pura? Beleza. Você pode fazer em relação a x, mas também você pode fazer em relação a uma variável qualquer. Entendeu? Tudo bem até A regra aí? do quociente, né? A regra da cadeia. Quociente. Não? Aqui eu vou deixar a y' desse lado. Então vai ficar 2yb ao quadrado, y' igual a 2x menos 2x menos 2x sobre a ao quadrado, x'. Tudo que é de linha eu passo para o outro lado, cancela esse 2 com esse 2. Tudo que é de linha eu passo para um lado, tudo que não é linha eu passo para o outro. Então, isso aqui vai ficar y' sobre x', né? Isso aqui vai ser igual a menos x sobre a ao quadrado. O b que está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. E o y está multiplicando, passa dividindo. Né? Ou seja, que isso aqui vai ser igual a menos x sobre y, b ao quadrado sobre a ao quadrado, né? Que isso aqui é uma constante. E esse y' sobre x', isso aqui vai ser igual a derivada, então, dy dx, vai ser igual a menos b ao quadrado, que são as constantes, x sobre y. Como a gente está calculando no ponto x0, y0, então isso aqui vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado, x0, y0. Tá? Aplicado no ponto. Aqui, no ponto. Então, a derivada, né, aplicada no ponto, x0, y0, isso aqui vai ser igual a menos b ao quadrado sobre a ao quadrado, vezes x sobre y, x sobre y, x0, y0. x0 sobre y0. Isso aqui é o coeficiente angular. Né? Então, m é igual a menos b ao quadrado sobre a ao quadrado, x0 sobre y0. Aí, dando continuidade, então, a gente tem na equação da reta, que é y menos y0 igual ao m, que é menos b ao quadrado sobre a ao quadrado, x0, y0, né? Vezes x menos x0. Aí a gente vai fazer essa brincadeira de pegar esse a, multiplicar aqui por todo mundo, a, y0, né? Acho que sai melhor fazer o seguinte, eu vou multiplicar... E ó, isso aí, na mesma forma para achar o m, não? Qual? Essa última que você escreveu? Esse aqui? Não, É. não é a equação da reta. Ah, É a mesma toda fórmula, vida eu né? uso aquela y igual a x mais b. É a mesma fórmula, porque a m é igual a y0 menos y dividido por x menos x0, não é assim? Isso. Pois é, só que aí aqui você também escreve a equação da reta a partir disso. Ó. Você isola esse cara aqui, e aí então você teria y menos y0 igual a m x menos x0. Beleza? Aí isso lá atrás também o b, junto. Atrás também o b junto, porque o que você está pensando é na equação geral. Isso, na equação geral. Mas a equação geral, se você prestar atenção aqui, ó, vai ficar m x menos x0. Isso aqui é a mesma coisa de ser y menos y0 igual a mx menos mx0.
Aí, passa esse y0 para o outro lado, e você vai ter uma cor do tipo y igual a mx menos mx0 mais y0. Aí, isso aqui você chama de b. Pronto. Que é isso aí. Tá? Ou seja, é a mesma equação, só escrito de uma forma diferente, entendeu? É. E eu vou deixar dessa forma ali, porque você vai perceber outro negócio daqui a pouco. Porque seria interessante usar essa forma, não essa forma que você está colocando aí, que seria y igual a mx mais b. Tá bom? Ó, eu vou multiplicar desse lado aqui, ó, por y0 e vou dividir por b ao quadrado. Vou multiplicar por y0 e vou dividir por b ao quadrado. Então, vai ficar y vezes y0 menos y0 ao quadrado. Estou dividindo por b ao quadrado. Estou dividindo por b ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos x0x dividido por a ao quadrado menos, aqui não vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. X0 ao quadrado dividido por a ao quadrado. Né? Aí veja que eu vou colocar esse cara para o outro lado e vou passar esse cara para cá. Então, você vai ficar y0 dividido por b ao quadrado mais x0x dividido por a ao quadrado igual a x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Só confirmando. Esse cara passa para o outro lado, é positivo. Esse cara vem para cá, é positivo. E aí, você vai observar que a equação da elipse lá que foi escrita é do tipo ax ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Se você trocar x0 por x por x0, o y por y0, então você vai perceber que esse cara aqui vale 1. Né? Isso aqui é igual a 1. Logo, a equação da reta vai ficar a cor do tipo y0 sobre y0y sobre b ao quadrado mais x0x sobre a ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Beleza pura, pessoal? E aí, galera, beleza? E foi, meu filho? Não, minha cabeça tá falhando aqui, ó, algumas vezes, vendo esse cálculo. O Matheus disse no chat que não entendeu essa parte de preto. Todo isso aqui? Eu acho que era da página anterior, não era? Não? Não foi. Ah. É Matheus Moreira. Antes. Tá. Olha só, eu multipliquei todo mundo por y0 desse lado. Vou botar aqui em verde aqui, que é melhor. Eu multipliquei todo mundo por y0. Então, o y0 aparece aqui. E aparece aqui y0 vezes y0, y0 ao quadrado. E eu dividi todo mundo por b ao quadrado. Então, eu dividi por b ao quadrado aqui, dividi por b ao quadrado aqui. Tá? Eu não sei se isso ficou claro. Agora ficou. Agora ficou, né? E aí, desse lado aqui, sobrou x0 e a ao quadrado e o negativo. Né? x0, a ao quadrado e o negativo. x0 vezes x, tá aqui. E o negativo tá aqui. Aí, dividido por a ao quadrado, né? Que o a tá embaixo. Menos com menos dá mais, tá aqui. Né? E x0 vezes x0 dá x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Aí eu peguei essa equação aqui, certo? E fiz uma separação. Tudo que é de x0 e y0 eu botei para um lado, né? Na realidade eu botei esse cara para o lado, tá negativo, ele vai positivo. E peguei esse cara e botei para o outro lado, tá negativo, vai positivo. Tá? Foi só isso que eu fiz. Então, olhando aqui na próxima página, você observa, então, que vai ficar y0y sobre b ao quadrado. Né? Esse cara estava do outro lado da igualdade, veio positivo. x, x0, a ao quadrado.
né? Igual. Esse estava depois da igualdade, esse estava negativo antes da igualdade. Aí veio o positivo. Y0 ao quadrado sobre B ao quadrado. Tá? Até aqui. Tá claro? De onde foi que surgiu, como foi que apareceu e tudo mais? Hum. Ele respondeu sim. Sim. Todo mundo entendeu por que esse cara aqui é 1? Não. Tá. Essa daqui é a equação da elipse original, correto? Sim. Substitui agora x por x0 e y por y0. Como é que fica? Não fica igual a esse? Né? E, ou seja, o resultado, como você falou. Realmente. Né? Então, tá aqui a equação final. No fim das contas, o que a gente queria era essa equação aqui. Certo? E olha que o interessante. Volta lá para a derivada. Aqui é a equação final. Né? Se você volta lá para a derivada. Cadê a derivada? Tá aqui. 2x. Vou escrever até aqui. Você ficou lá com 2x, x', dividido por a ao quadrado, mais 2y, y', dividido por b ao quadrado, igual a zero. Por isso que você chegou lá. Né? E aí você vai perceber que esse cara aqui se transformou. Você pode apagar esse 2 aqui, então vai ficar x', dividido por a ao quadrado, mais y', dividido por b ao quadrado, igual a zero. Né? E a equação da reta que você encontrou foi x0, x, sobre a ao quadrado, mais y0, y sobre b ao quadrado, igual a 1. Né? Ou seja, entre essas duas equações tem poucas diferenças, não é? Tá? Tem poucas diferenças. Por quê? Porque aqui você descobre quem é teu m, teu coeficiente angular. Certo? Então, você descobriu quem é seu coeficiente angular, aplica na equação e você vai obter a... foi mal. A reta tangente. Certo? A reta tangente, a elipse. Isso é muito legal, cara. É muito divertido. E aí você tem várias aplicações de geometria, né, que ele traz e começa a mostrar. Tá? Como, por exemplo, seja A igual a πr ao quadrado. Né? A seja a área de um círculo, por exemplo. A área do círculo é πr ao quadrado. Eu pergunto a vocês, quanto é o perímetro, hein, do círculo? 2πr. 2πr, correto? A área, πr ao quadrado. Perímetro 2πr. O que acontece aqui se eu derivar a área com relação à distância, com relação ao raio? Como é que fica? Π 2r vezes r'. Π 2r, né? Ficaria 2πr vezes r', só que o r' aqui é dr sobre dr, não é assim, ó? Porque aqui dá dr, tá vendo? Ó? Embaixo aqui tá dr, tá vendo? Isso aqui vale quanto? Vale 1. Ou seja, a derivada da área com relação a r é 2πr. Mais 2πr quem é? Não é o perímetro? Então, você veja que a derivada, ela está reduzindo uma dimensão. Espera aí, tu desenha aí um círculo aí. Só para ver se eu... Aí passa uma reta, né? Professor.
É louco, isso aí é muito show. Depois o cara começa a entender, é bom, mas enquanto não. É como se você estivesse fazendo. O que você está querendo dizer para mim é o seguinte: ó. Se você desenhar um círculo, né? Se você tentar, eu vou tentar desenhar esse círculo aqui, eu nunca consigo. Se você desenhar um círculo aqui, né? E aí você pegar aqui nesse círculo e calcular a reta tangente desse círculo, né? Que é isso que você está querendo fazer, provavelmente, né? Você vai ter uma reta. Certo? Com a derivada, né? O que você está fazendo é isso. E aí, quando você faz isso, você mostra que o coeficiente angular, né, que passa por esse ponto aqui e aqui, esse coeficiente angular, que na realidade vai ser a diferença do x0 e do y0, certo? Esse coeficiente angular que passa aqui pelo círculo, ele vai ter algo do tipo que é igual ao perímetro do círculo. Né? O perímetro do círculo. Né? É isso que você acho que seja isso que você está querendo dizer, né? Pronto, né? Qualquer reta tangente aí, toda vida o A vai ser o perímetro. Né? O coeficiente angular, né? Vai ser o perímetro. O Azinho, perímetro. E aí, você veja o que acontece. Quanto é o volume de uma esfera? Vocês lembram quanto é o volume de uma esfera? πr ao cubo dividido por uma... sei lá. 4/3 de πr ao cubo. Correto, 4/3 de πr ao cubo. Quanto é a área da esfera? Vocês lembram? Para quem não lembra, é 4πr ao quadrado. Igual nem cobrou a área do cone, o volume do cone. O volume do cone é 1/3, né? Não foi um tronco, não. O cone que pediu. Não, mas aí podia você fazer todo e tirar o tanto da xícara, tá entendendo? Semelhança de triângulo, eu vi uma resolução. É uma maior loucura. Não, mas não é tão louco assim não, se você usar derivadas. Assim, tem que saber, é como o cara tem que disse. entrar na faculdade, O cara disse, tem que lembrar, tem que saber a forma, né? O cara dizia assim. Deixa aí. Quanto é a derivada do volume com relação a R? Veja, como eu estou derivando aqui em relação a R, você não precisa colocar a R', tá? Estou derivando diretamente com relação a R. Tudo bem? Quanto é a derivada de R ao cubo? 3r ao quadrado. Como vai ter 3r ao quadrado, então vai ficar 4/3 de π vezes 3r ao quadrado. Cancela esse 3 com esse 3. Então vai ficar 4πr ao quadrado. Logo, a derivada do volume foi igual à área. Veja que tu está reduzindo a dimensão. Tu está saindo do volume e está indo para a área. Tu está saindo da área e está indo para o perímetro. Está reduzindo a dimensão. Isso é importantíssimo para a computação. Né? Que você usa técnicas. Derivar a área. Se você derivar a área da esfera... nós temos o quê? O perímetro. Aí do perímetro para, né? O perímetro para, porque senão... Certo? O perímetro não é que o perímetro pare. Em relação a derivado, você pode derivar. Né? Só Mas que aí assim, o significado seria o quê? Não sei. Pronto, por isso que nós para, né? Por isso que nós para. O significado, bom, não sei quanto que é esse significado, mas que a não ser que o significado seja o perímetro de raio 1. Né? Com raio igual a 1. Com o perímetro unitário, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Essa aí, derivada de V por derivada de R, tipo assim, a gente tem que pegar a fórmula total e dividir pela variável que está implícita, está explícita? Nesse caso aqui está explícito, certo? A função. A função aqui, nesse caso aqui, está explícito. 4/3 de πr ao cubo. Nesse caso aqui específico, está explícito. Quando é que está implícito? Quando você tem, por exemplo, 4/3 de πr ao cubo mais 4πr ao quadrado, por exemplo. Isso aqui é igual a 1. Né? Isso aqui tá explícito ainda, porque eu não coloquei nenhuma variável aqui, né? Diferente de R, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um T. Né?
Aí agora sim, agora está explícito. Está implícito, né? Porque o R, em função do T, está tudo na equação e está de forma implícita. Tá? Quando eu isolo o R ali, se eu isolar o R ali, né, vai ficar 1 menos 4π T ao quadrado, né? Multiplica por 3/4 de π e tira a raiz cúbica, aí aqui você está escrevendo explicitamente, aqui está de forma explícita. Tá? Aqui está na forma implícita. Aí aqui está explícito quanto é o volume em função do raio. Está explícito. Beleza pura? Claro, tá. Deu para entender isso aí? Entendi. Entendeu, né? Então, para estar explícito, tem que estar mostrando qual é a relação da função. Tá uma variável isolada e mostrando a função. Se para estar implícito, tem que estar basicamente uma equação. Tá? De uma forma mais simples, né? Mais simplória. Tá? Então, você observa que a área, quando você deriva a área, gera o perímetro. Né? E aí ele coloca isso aí, tenta descrever isso aí. Porque eu lembro. E traz uma interpretação, né? Para quem seria a variação de área aproximada de um R mais um DR aqui, por exemplo, essa pequena variação daqui para cá. Tá? Ele traz isso. Condensação TY, derivada imparcial. Derivada. Qual o nome desse assunto aí, derivada do quê? Isso aqui rapaz, vamos falar que isso aqui seja interpretação. Tá? Porque eu não tinha visto ainda não, esse negócio aí de derivada com alguma coisa além diferente de X. Tá. Vamos chamar isso aqui de interpretação. Mas ele chama isso aqui de diferencial também. Né? Nesse caso aqui que ele está colocando. Que é a aproximação, certo? Uma pequena infinitésimo ali. Esse que ele está chamando de diferenciação. Esse infinitésimo aí ele acaba chamando de diferencial. Né? Que é isso aqui. Certo? Mas isso eu prefiro pensar que isso é uma forma de você interpretar o problema. E sem precisar fazer essas aproximações que são absurdas aqui e que a gente não precisa se preocupar tanto com essas aproximações. Só tem que lembrar que esse dx aqui, ou dy, é um valor que ele pode ser tão pequeno quanto você queira, pode ser tão próximo quanto você queira, porque é um limite, certo? Então, ele pode ser tão próximo quanto você queira. O pessoal usava essa parte de diferencial quando não se tinha a ideia de limite, né? Porque o que acontece? Limite simplificou, tá? E limite foi a última coisa a surgir. Primeiro surgiu as integrais, com cálculo de área, depois veio as derivadas, né? E, por fim, veio o limite, que juntou o cálculo diferencial e integral. Isso historicamente. Então, a gente não precisa aprender de forma histórica, a gente precisa aprender de forma aplicada, né? Pelo menos essa é a minha visão, tá? Posso estar enganado, né? Obviamente. Então, ele vai falar desse diferencial, né? E aí, depois dele falar desse diferencial, ele trata alguns problemas, aí você tem que analisar esses problemas como se fosse uma interpretação. Uma interpretação que tu está dando para aquela variável. Tu está dando um significado para aquela variável, certo? Por exemplo, velocidade e aceleração. Não sei se você lembra, velocidade média, no seu ensino médio, você aprendeu como sendo ΔS por ΔT, tá? Eu vou chamar esse ΔS por Isso ΔX. é uma derivada, né? Isso aqui é uma derivada. Quando você pega a velocidade instantânea, uma derivada, dx dt. Como é que faz isso? Tá. Qual a definição de derivada? Definição lá. Derivada é um negócio, uma reta tangente que passa por um ponto aí específico na reta. Vamos pegar agora a derivada do f' de x. A definição em relação ao limite. Como calcular, certo?
Você lembra que você poderia ter x tendendo a p, como sendo x tendendo a p, de x menos f de x menos f de p, dividido por x menos p, você lembra disso? Essa daqui é uma das definições de derivada, você lembra disso? Sim. Sim. Pronto, eu vou pegar aqui velocidade média, né? Delta S por delta T, né? O espaço final menos o espaço inicial dividido por T final menos o T inicial. Tudo bem. Tudo. Não é isso? Com certeza. Aí agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. A ideia de velocidade instantânea significa dizer que a diferença de tempo vai para zero, não é isso? Que o tempo final se aproxima do tempo inicial. Tá? Então, eu vou calcular um limite aqui, com o tempo final se aproximando do tempo inicial. E aí, você teria que S final menos S inicial, dividido por T final, menos T inicial. Eu pergunto a você, qual a diferença disso para isso? Nenhuma, né? Nenhuma. Só as variáveis, né? Que são diferentes, né? Aqui é T e S, aqui é X e P, e F de X e F de P, não é assim? Mas nenhuma. O que é que significa dizer isso? Que velocidade instantânea é a derivada do espaço com relação ao tempo. Beleza, pura? Isso pode calcular como se fosse uma derivada normal aí, a velocidade instantânea. Isso. Você pode fazer isso? Posso, cara, posso sim. Beleza. Tá? Eu vou fazer até diferente. Você lembra da fórmula do sorvetão? Com certeza. Pronto, como é que é ela? O sorvetão? É, o sorvetão. Ah, sorvetão é CS multiplicado no VO multiplicado por T dividido por, sei lá, não esqueci isso aí. Minha parede aqui, peraí. Se ele vai no embalo, viu? É aí, cara. Vamos lá. Sorvetão, né? S é o espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes t, mais um meio de AT ao quadrado. Se eu derivar aqui o espaço aqui, vou até derivar do espaço com relação ao tempo. Isso aqui é uma constante, quanto é a derivada da constante? Tá? Tudo que for diferente. É Zero. Né? Quanto é a derivada de t com relação a t? Aqui está de forma explícita, tá? Quanto é a derivada de t? É 1, não? É 1, então sobrou o V0, não é isso? Sim. Quanto é a derivada de t ao quadrado? T, 2T. 2t, né? 2 dividido por 2 aqui, ficaria somente AT, não é assim? Beleza? Cadê o meio? Ah, é... O meio cancela com 2 aqui, né? Aí é. Não tem um meio e tem uma derivada do t ao quadrado? Acabou de dizer que é 2t? Mesmo, né? Vamos botar aqui, ó. 1 meio a 2t. Cancela o 2 com 2, ficou AT, não é isso? ds dt, a gente acabou de ver que é a velocidade final. Professor, Pois não, o que é derivada desse zero é zero mesmo? porque S0 é uma constante, né? E você está derivando em relação ao t. Ah, entendi. Aí você lembra dessa fórmula? Fórmula do Vovoat? Não sei se é Vovoat, acho que é isso. Você lembra disso? Que a velocidade final era igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo? Certeza. Ou que se você isolar aqui a aceleração simplesmente vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela variação de tempo, não é assim? É a aceleração média. Você lembra disso? Certo? Ou seja, que a aceleração média, acho que você deve lembrar disso, é igual a variação de velocidade pela variação de tempo. Né? Se essa variação de tempo a gente chamar só de t, que é adotar o t0 igual a zero, né, foi o que foi feito aqui nessa fórmula, você teria isso. Bom, isso daqui é só para dizer para vocês que quando você deriva o espaço com relação ao tempo, o espaço com relação ao tempo, você tem velocidade. Se você derivar o espaço duas vezes,
o que é que acontece? Então, vou apagar bem aqui. Vou apagar isso aqui. Minha fórmula está desse jeito aqui. A derivada do espaço com relação ao tempo. Isso aqui está igual a V0 mais AT. Se eu derivar novamente o espaço, derivada segunda do espaço com relação ao tempo. O que é que acontece aqui se eu derivar novamente o espaço? Com relação ao tempo. Esse V0 é uma velocidade inicial, é constante. Quanto é a derivada de uma constante? 0. 0. Quanto é a derivada de T? 1. Então sobrou só A, não foi? A vezes 1, que é A. Veja que a aceleração é a derivada segunda do espaço com relação ao tempo. Tá? Ou seja, você está dizendo para mim, então, que a velocidade é a derivada primeira do espaço com relação ao tempo, né? E a aceleração é a derivada segunda do espaço com relação ao tempo. Tá? E lembrando que a aceleração média, você pode escrever isso aqui como sendo a variação de velocidade pela variação de tempo, né? Ou que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Certo? Como a velocidade é igual à derivada do espaço, então a aceleração é igual a dt, da velocidade, que é a derivada do espaço com relação ao tempo. D vezes D, fazer uma forma mais grotesca possível. D vezes D é D ao quadrado, então fica D ao quadrado x. dt vezes dt é dt ao quadrado. Ou seja, a derivada segunda do espaço com relação ao tempo. Beleza pura, pessoal? Show de bola até aí? Então, tudo que você pensar, que você tem uma grandeza, seja essa uma grandeza, por exemplo, tal, né? E essa grandeza tem uma variação de um alfa dividido por uma variação de um beta, você está dizendo, então, que isso aqui, que essa grandeza, você pode reescrever ela como sendo a derivada de alfa com relação a beta. Toda vida você pode fazer isso. Beleza pura? Acho que sim, mas está muito abstrato ainda na mente do nego. Essa sensação mesmo. Então, vamos lá. Vamos resolver a questão de física agora. Uma partícula move-se sobre o eixo x, de modo que no instante t, a posição é dada por x igual a t ao quadrado. Tá? Uma partícula se move no eixo x, tal que x, ela se move com a equação x igual a t ao quadrado. Ok? Aí, em que x é dado em metros e t em segundos. Determine a posição ocupada, 0, 1 e 2. A posição. Como a posição x representa a posição, então é fácil você criar uma tabelinha, né? T0, T1, T2, e aqui você tem o valor de x. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Aí ele pergunta aqui, qual a velocidade em um instante t qualquer? Aí ele pergunta qual é a velocidade. Aí você vai aqui, quanto é a velocidade? Quanto é a aceleração? Né? Ele pergunta isso. Aí eu vou botar bem aqui, ó, velocidade para esses tempos e aceleração para esses tempos. Então, vamos lá. Velocidade é a derivada do espaço com relação ao tempo. A única coisa que tem que fazer é a derivada de t ao quadrado. Quanto é a derivada de t ao quadrado? 2t. X. Né? 2t. Olha só, se a velocidade é 2t, então quando t for igual a 0, isso aqui dá 0. Quando t for igual a 1, isso aqui dá 2. E quando t for 2, isso aqui dá 4. Isso aqui é a velocidade. A aceleração é a derivada da velocidade. Ou a derivada segunda do espaço. Quanto é a derivada de 2t, pessoal?
2. 2. Constante. Qualquer valor de t, a aceleração é 2. Certo? Veja que isso aqui não é cor de outro mundo. Que você está fazendo. Não é cor de outro mundo. E aí, se você for olhar agora para a equação lá do sorvetão, lá que você tinha x igual a x igual a S0 mais E0t mais 1 meio de AT ao quadrado, por exemplo, substituir o S por x, né? Aí fica aí x0 mais V0 vezes t mais 1 meio de AT ao quadrado. Aí você olhar agora, vamos olhar aqui, comparar aqui agora com a equação que eu tinha anteriormente, né, que era x igual a t ao quadrado. Então, se você comparar essas duas equações, x0 vale quanto? O espaço inicial vale quanto, pessoal? Isso que é 0, né? Isso que é constante. Quanto é que vale a velocidade inicial? 0 também. 0 também. Só olhando aqui no outro lado aqui, ó. Quando t é igual a 0, o espaço inicial vale quanto? 0. A velocidade vale quanto? 0. Foi vocês que fizeram isso. Acabaram de fazer isso. Tá? Então, esse cara vale 0, esse cara vale 0. Quanto é que tem que valer a aceleração? Para aqui ficar... 2, ó. Né? Porque 2 dividido por 2 é 1, né? E a gente acabou de encontrar isso, não foi? Ou seja, a gente não precisa olhar para a fórmula do sorvetão e refazer essas coisas, não. Dá para tirar tudo da derivada. Dá para tirar tudo da derivada. E, além disso, agora você pode fazer, pensar, por exemplo, pensar em ondas. Né? Suponha que o espaço seja um senoide. É uma onda. Certo? Uma onda, né? Que é um seno, né? O gráfico da função seno é uma onda. Então, quanto seria a derivada do espaço? Né? Quanto é que seria a velocidade? Certo? Velocidade é a derivada do espaço, que é o cosseno. Quanto é que seria a aceleração? Menos o seno. Então, você tem aqui uma representação. Agora, eu não preciso colocar uma equação da onda, pegar lá a teoria de física de ondas, né, que você aprendeu lá no seu ensino médio, todinha, para poder você dizer qual é a velocidade com que a onda está, com que a partícula está se movimentando, quando o espaço é seno de t. Você não precisa fazer isso mais. Você simplesmente deriva. Beleza pura? Show de bola? Queria ter aprendido isso no ensino médio. É interessante, cara, aprender isso no ensino médio. Isso aqui não é conteúdo de outro mundo. Tá? Derivadas não é conteúdo de outro mundo. Isso tem que decorar um bocado de coisa, mas vale a pena. Ei, professor, Pois não? o Matheus Ferrer colocou no chat que teve que sair por causa que teve que se vacinar e Tudo bem. tava de horário marcado. Tudo bem, meu filho. Colocou no chat aqui. Tá bom. Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou parar a aula por aqui, é 9h30 já. Né? E aí, eu vou deixar aí com vocês aí. Agora à tarde tem mais aula. Se vocês quiserem assistir, assistam. Né? E aí, tentem fazer os exercícios. Né? Porque esses exercícios que vão vir agora, né, são de interpretação. Esses exercícios precisam de um pouco mais de cuidado, precisam um pouco mais de tato, e se você não entender ali que cada exercício é diferente, certo? Cada exercício é diferente, é uma forma diferente de você resolver, e você vai ver uma aplicação diferente para derivadas, né? E aí você pode misturar física, geometria, enfim, outras coisas aí, tá? Que você tem como fazer. Então, assim, é interessante porque o nível de conhecimento que você pode adquirir é muito alto nesse conteúdo, nesse contexto, né? E falando em matemática, né? Então, aproveitem, façam os exercícios. Né? E, enfim, pessoal. Isso aqui também é um crescimento populacional, né? Está associado a crescimento populacional. Essa parte bem aqui. Mas é bem interessante. Então, vou fazer aqui a chamada e vou parar aqui a gravação da aula.